Oi, de novo, tudo bem? A gente vai falar agora sobre uma questão muito pouco falada. Muito embora a Lei Maria da Penha fale que existem possibilidades de se resolver questões relacionadas aos filhos no próprio processo da violência doméstica e da medida protetiva, na prática o que a gente vê é a necessidade da mulher buscar outro processo, buscar ajuda na vara específica das famílias. Isso significa, muitas vezes, buscar a Defensoria Pública para entrar com ações de divórcio, guardas, alimentos, cobranças de alimentos atrasados, divisão de patrimônio e o que mais for necessário resolver sobre questões relacionadas ao matrimônio e também questões relacionadas aos filhos em comum. Essa mulher ela pode optar por buscar a Defensoria Pública e ela pode contratar advogados e advogadas para entrarem com ações. Mas, via de regra, dentro dos processos de medida protetiva, são exceções os casos onde é determinada guarda, alimentos e questões relacionadas à convivência. Quando a mulher tem medida protetiva, qualquer contato relacionado aos filhos pode ser flexibilizado, digamos assim, na medida protetiva. Mas é necessário, sim, diferenciar relações conjugais e relações parentais. Em 31 de outubro de 2023, começou a valer uma regra muito importante para as mulheres que sofrem violência. A partir dessa data, a guarda compartilhada ela não é possível em casos que acontecem violência doméstica. A guarda nada mais é do que a administração da vida da criança. É a tomada de decisões sobre questões importantes. Via de regra, quando a situação é normal, a regra do Brasil é que a guarda seja compartilhada. Só que é muito difícil o compartilhamento de guarda quando existe violência doméstica, quando existe dificuldade de relacionamento e quando há uma beligerância, que é a palavra usada, ou seja, quando há um conflito muito grande, uma briga muito grande entre pai e mãe. A gente não pode confundir também questões de discussões e discordâncias sobre a criação dos filhos com violência doméstica. A violência doméstica, a partir do fim de outubro de 2023, passa a tomar uma proporção necessária ao país. O Brasil é o 5º país mais violento do mundo contra as mulheres. E tirar essa proteção das crianças é deixar as crianças também hipervulnerabilizadas. Então, nos casos onde há violência doméstica, a guarda ela será sempre unilateral. Muito importante. Além das questões de guarda, que é quem gerencia a vida das crianças, quem faz a tomada das decisões, é necessário também observar questões de responsabilidade alimentar com os filhos, ou seja, pensão alimentícia. A gente costuma ouvir que pensão alimentícia é para pagar comida. Ou então, quando existe uma violência doméstica, as mulheres escutam o que eu tenho certeza que vocês já escutaram em algum momento ou alguma amiga contando. Eu não vou dar dinheiro para ela sair, para ela ir no salão de beleza e questões assim. A pensão alimentícia ela deve ser observada em 3 pontos. O primeiro é a necessidade de quem vai receber. Uma criança pequena tem uma necessidade presumida, ela não pode trabalhar, ela não se sustenta. A segunda é a possibilidade de quem paga, ou seja, quanto mais o pai recebe no seu emprego, maior a possibilidade que ele tem de ofertar melhores condições aos seus filhos. Isso significa que uma pessoa que recebe um salário mínimo vai pagar um percentual no seu salário, e uma pessoa que recebe um salário muito alto vai pagar compatível com o seu salário. O terceiro ponto é o equilíbrio, ou seja, é necessário equilibrar essa balança para que os alimentos sejam pagos de forma justa, para que sejam dada à criança não só o que comer, mas alimentação, moradia, lazer, saúde,
transporte, educação e tudo o que é necessário para o pleno desenvolvimento de uma criança. É importante a gente lembrar também sobre o trabalho invisível das mães, o que a gente no direito fala sobre o capital invisível da maternidade. Ninguém fala quanto custa lavar, passar, guardar brinquedos, dar banho, alimentar e todas as tarefas que usualmente são dadas às mulheres. Mas isso tem um valor. 95% dos trabalhos de cuidado, cuidar de crianças, cuidado com idosos, cuidado com pessoas acamadas, são feitos por mulheres, porque existe uma divisão sexual do trabalho, e o trabalho de cuidado é dado às mulheres historicamente. É necessário pontuar esse capital invisível, esse valor invisível do trabalho das mães quando a gente organiza questões alimentares. Por fim, sobre a questão dos filhos, é importante organizar também questões de convivência. E aqui vem uma mensagem muito importante. Pai não visita, pai convive. Sempre que há condições deste pai, deste genitor, de conviver. Existe a suspensão de convivência quando há risco à criança, ao desenvolvimento físico e psicológico daquela criança. O pai passa por uma avaliação ou acontece alguma situação em que é verificado que a convivência ela é muito perigosa, ela apresenta risco àquela criança. Nessas situações são feitas as suspensões, mas essas suspensões elas não devem ser feitas sem decisões judiciais, porque isso coloca a mulher em uma situação de vulnerabilidade, porque afinal de contas ela suspendeu da vontade dela, sem uma determinação. Aqui eu acho importante falar com vocês sobre o controle da narrativa. Perante o judiciário, a mulher tem que contar a sua história, não tem por que ter medo. Então, se aconteceu alguma coisa que te colocou algum certo receio de convivência, se houve alguma agressão, se houve algum abuso, se há abuso de álcool ou drogas, é importante levar a conhecimento do judiciário, sim. Muitas vezes a gente fica com medo disso e proíbe a convivência de alguma forma sem uma decisão judicial e somos surpreendidas com denúncias de alienação parental e outras questões que são responsáveis, sim, pela violação dos direitos das mulheres. Isso acontece como uma troca, uma arma de fogo contra as mulheres. Ou seja, é visto que sempre se diz que a mulher é alienadora como uma ideia de diminuir o comportamento dela. Tirando essas questões de suspensão de convívio, existe uma importância para o pleno desenvolvimento das crianças de convívio com pai e mãe. Obviamente que isso precisa sim ser analisado em casos de risco, mas a convivência com o pai, ela é importante também para o desenvolvimento e não havendo óbice, não havendo risco, ela deve ser feita de uma forma que se adapte àquela família. Ou seja, via de regra, essa convivência ela é feita em finais de semanas alternados, vai se avaliando a possibilidade de pernoite, vai se avaliando a idade da criança, porque obviamente que um bebê que ainda mama não vai poder dormir na casa do pai, não vai poder ficar tanto tempo com o pai, porque vai precisar retornar à mãe para se alimentar, para se nutrir, para mamar. Então vejam que cada idade vai mudando a forma de convivência. Via de regra, quando a criança é um pouquinho maior, ela pode pernoitar, se não há nenhum óbice. Mas aqui eu vou chamar a atenção de novo de vocês de que isso precisa ser avaliado caso a caso. E também pode modificar ao longo da infância. E se falamos das questões sobre as crianças e os filhos, é importante a gente lembrar também sobre questões de divórcio, em que é possível a mulher pedir o divórcio independente da concordância ou não da outra parte, porque o divórcio ele é entendido no direito como um direito meu. Eu não sou obrigada a casar e ficar casada com ninguém. Então eu posso pedir esse divórcio, inclusive de forma liminar. Divisão de patrimônio, pensão para a mulher que depende economicamente e que precisa de um tempo para se repor no mercado de trabalho. Divisão do patrimônio, dos móveis. E também uma questão importante é que a mulher tem o direito de decidir
se ela quer ou não mudar o nome. Ou seja, se ela se casou e ela assumiu o sobrenome do marido, ela tem o direito de decidir se ela quer ou não ficar, independente da vontade e da autorização dele, respeitando assim a autonomia das escolhas das mulheres. Para além de questões relacionadas ao direito das famílias e que a gente sabe que causam um impacto na tranquilidade da mulher-mãe e que muitas vezes fazem com que ela ainda tenha uma vinculação com o homem que cometeu violência doméstica contra ela, nós temos também a possibilidade da organização de uma obrigação indenizatória. A violência doméstica, ela gera o dever de indenizar. E gera assim, basta que ocorra a violência doméstica para que se gere o dever de indenizar. Essa ainda não é uma estratégia muito utilizada porque as mulheres não sabem disso. Mas é importante saber para a gente também pensar em equalizar essa balança que muitas vezes são os homens que exercem o poder e é na mão dos homens que está também o controle do dinheiro. Quem causa dano a alguém, independente de qual seja o dano, no Brasil, é responsável por reparar integralmente esse dano. Isso significa que se de uma violência doméstica foi gerada uma cicatriz, a necessidade de uma cirurgia, a necessidade de uma reparação estética, ou então a necessidade de tratamento psicológico para a superação do trauma, o agressor deve sim ressarcir a vítima dos danos materiais, dos danos morais, estéticos e o que mais for causado por ele no seu ato de violência. Essa é uma ação civil, independente da ação criminal, e importante também para que a gente equalize essa balança e busque os direitos das mulheres em todas as esferas como estratégia para o combate à violência. São diversas as formas em que a violência doméstica se reflete nas ações, não apenas de proteção ou criminais, mas também no âmbito da vara da família e no âmbito das esferas cíveis e indenizatórias. É importante a mulher tentar buscar a maior proteção jurídica, porque assim ela vai estar tranquila e vai estar de fato protegida. Era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Agradeço a atenção e espero vocês num próximo encontro. Até breve!